Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe para o louvor da sua glória. Estou gravando esse vídeo aqui porque tenho um compromisso hoje pela manhã, mas é muito bom estar com cada um de vocês. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração pela sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Quero bendizer o teu santo e maravilhoso nome pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a compreender essa porção das Escrituras e também aplicar na nossa vida. Sei com cada um dos meus irmãos, protege, guarda cada um na tua presença e nos enche, Senhor, de satisfação em ti. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Esse é o texto que nós vamos meditar no dia de hoje. A gente vai ver aqui as questões acerca do casamento. Elas são tratadas de uma forma madura, levando em consideração também os mandamentos do Senhor e o conselho do apóstolo Paulo. E diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão ou como consciência, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O casamento aqui, ele é desejável como um estado no qual as necessidades básicas de uma pessoa, elas são supridas. O celibato é uma opção para os crentes. Paulo está dizendo que seria bom que o homem não tocasse em mulher, e ele vai desenvolver esse argumento aqui, e não só o homem não tocar em mulher, mas também a mulher não tocar no homem ou não se casar para poder se consagrar mais ao Senhor, que é o tema básico aqui desse capítulo. Paulo ele não coloca o casamento aqui como sendo um estado de espiritualidade maior do que a viuvez ou então do que a própria solteirice, de jeito nenhum, mas sim o consagrar-se ao Senhor, tanto no estado de casado como também no estado de solteiro ou viúvo. Mas ele defende essa questão de que se a pessoa pudesse, ela deveria permanecer tal como ele, permanecer sem tocar em mulher. Com que objetivo? Com o objetivo de se consagrar completamente a Deus e dedicar-se inteiramente à obra do Senhor, porque fica desimpedido, não tem compromisso com outra pessoa, o que não acontece no caso de alguém que está casado. Um homem que está casado, ele precisa sim se preocupar com as coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Ele vive agora também para agradar a esposa, e a esposa vive também para agradar o seu marido. Ele não está livre, não está desimpedido para ir e vir a hora que quer, para onde quiser. Por quê? Porque ele está ligado a uma pessoa e tem compromisso com essa pessoa. Entretanto, ele vai dizer que a satisfação sexual mútua é a norma de Deus para o casamento. Existem pessoas que não conseguem se controlar, não receberam de Deus o dom do celibato, então não depende somente de você querer
alguma coisa, mas receber de Deus a capacidade, a dádiva para viver naquele estado, que é o caso aqui dos celibatários. Paulo era um homem que ele conseguia se dominar, mas ele vai dizer que é melhor se casar do que viver abrasado, viver se queimando de desejo, porque não consegue se controlar, pensa constantemente em relacionamento sexual, e isso não é errado, porque Deus nos fez como seres sexuais, tá certo? O sexo é uma bênção criada por Deus para ser desfrutado dentro do limite do casamento. Então, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher que sente desejos sexuais, não existe nada de errado com essa pessoa. O errado é querer satisfazer esses desejos sexuais fora do âmbito ou do limite do casamento. É tanto que Paulo, quando escreve aqui, ele vai dizer que por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O casamento é um escudo, é uma barreira que Deus coloca à impureza sexual. Alguém poderia dizer, não, mas mesmo solteiro, mesmo uma pessoa normal, se ela ama a Deus, ela não se entrega à impureza sexual. Veja só, é claro que o sexo não deve ser o nosso Deus, não podemos fazer isso como um ídolo para nós, mas se Deus não nos fez celibatários e nós ardemos de desejos porque somos pessoas criadas por Deus como seres sexuais, é normal que uma pessoa queira satisfazer os seus impulsos sexuais. Então, Paulo está dizendo que a forma de resolver isso não é somente fazendo jejum e oração, mas sim se casando, porque é dentro do casamento que esse desejo deve ser suprido. E ele vai dizer que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. E o que é devido à esposa aqui? É o sexo. Uma vez que alguém casa com outra pessoa, é responsabilidade dessa pessoa com quem ele se casou ou ela se casou suprir essa necessidade ou esse desejo sexual do cônjuge. Então o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, mas também a esposa deve conceder ao seu marido o que é devido. E por quê? Porque Paulo vai dizer aqui que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Já viu aquele ditado do nosso tempo agora, meu corpo, minhas regras? Pois é, só que você não tem corpo se você é casado. O seu corpo pertence ao seu próprio marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas ao nosso cônjuge. Temos responsabilidade com o nosso cônjuge. Não vos priveis um ao outro. Então, na vida conjugal, não existe essa questão de relacionamento sexual uma vez por semana. Tem gente aí que é uma vez por mês, uma vez por semestre. Isso está errado, meus irmãos. Isso está errado. Deus não quer isso para a nossa vida. Ele não nos criou para isso. A regra não é quando tem. A regra, quando não tem. A regra é quando tem. Sempre tem. Não vos priveis um ao outro. Isso aqui é um mandamento de Paulo, que está sendo orientado e dirigido e supervisionado pelo Espírito de Deus a escrever um texto inspirado. E quando pode se privar um ao outro? Quando existe mútuo consentimento. Nunca é uma decisão unilateral. Nunca será uma decisão de uma pessoa só. Olha, meu marido, o Senhor está falando para mim que eu devo me consagrar mais aqui, buscá-lo mais em oração. Então, esse mês agora a gente não vai ter nenhum tipo de intimidade sexual para que eu possa me consagrar. Está errado. Isso aí é pecado. Está indo contra a palavra de Deus. A não ser que haja mútuo consentimento. E mesmo assim, é por algum tempo. A ideia aqui é que não se demore muito. E a única concessão que Paulo dá aqui é para que eles possam, juntos, se dedicarem à oração. E novamente devem se ajuntar. Por quê?
Porque Satanás pode tentar o homem e a mulher por causa da incontinência. Um homem e uma mulher que não tem de Deus o dom do celibato e que se priva um ao outro por um tempo muito longo, mesmo que seja para se dedicar à oração, quando ele passa muito tempo, até mesmo orando, ele abre as portas da sua casa para que Satanás entre e comece a tentar o casal por causa da incontinência. Então, se existe uma coisa que muitas famílias estão abrindo as portas para que o diabo entre, é na falta de relacionamento, intimidade sexual de um casal. E isso vos digo como concessão, palavra que pode ser traduzida aqui como consciência, e não por mandamento. E o que é que ele vai dizer? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro modo. Então, a abstinência sexual no casamento é uma possibilidade, mas apenas temporariamente, né? E o celibato entre cristãos é aceitável, mas depende de uma capacitação especial de Deus. E a gente vai ver também aqui que os crentes solteiros devem escolher a sua condição de acordo com a medida também da sua capacitação divina. Tanto solteiros como viúvo, digo que seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo, ou seja, sem estar casado. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Então, qual é aqui para Paulo, orientado pelo Espírito Santo, o motivo do casamento? É se não tem o dom do celibato, é se não consegue se dominar, porque aí é melhor casar do que viver abrasado. Então, o casamento, ele é geralmente uma regra, mas existem exceções. Deus chama pessoas também para o celibato. E às vezes a gente fica na igreja brincando com algumas pessoas. Vou orar para Deus te dar um varão, vou orar para Deus te dar uma varoa. Né? Não, Deus tem uma pessoa muito especial preparada para você. E às vezes não tem. Às vezes não tem e aquela pessoa não vai ser melhor do que ninguém se ela for casada. Às vezes, na verdade, ela vai ser uma crente pior se ela casar. Porque ela poderia se consagrar muito mais ao Senhor estando solteira, ou ele estando solteiro, ou viúvo, do que casado. Então precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras e muito cuidado para não exaltar demais o casamento e rebaixar aqueles que optaram porque eles conseguem se dominar, receberam de Deus essa graça e não querem se casar, como se o casamento fosse hoje para nós um mandamento da parte de Deus e que tem que casar. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Continuando aqui, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão.
Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, o que a gente vê aqui é que a estabilidade da família é o alvo para o crente em obediência a Cristo e também ao seu apóstolo. A permanência no casamento é uma ordenança de Cristo para os casais cristãos. Aqueles que casaram, estando em Cristo, não devem se separar. E se decidirem caminhar por esse pecado, devem permanecer sozinhos para o resto da vida. Ou então devem se reconciliar com o seu marido, ou então com a sua mulher. E o equilíbrio e a harmonia são os fatores principais em relacionamentos matrimoniais mistos, né? O casamento nunca deve ser quebrado pelo crente se ele casou com uma pessoa e depois ele veio a se converter, ele crê em Cristo Jesus e agora, por causa da sua fé, o seu cônjuge descrente consente em morar com ele. Então, ele que é crente não deve se separar de jeito nenhum. Por quê? Porque a presença dele no lar, agora que ele é crente, ele santifica o cônjuge e também os filhos, que de outra forma seriam impuros, não estariam debaixo de uma influência espiritual e abençoadora na sua casa. A questão da santificação não quer dizer salvação. Um crente, quando se converte, uma pessoa quando se converte e vive com incrédulos na casa, ele santifica o cônjuge, ele santifica os filhos, mas não no sentido de que a sua salvação traz salvação. Isso pode acontecer. Isso pode, de fato, ser uma influência tão positiva ao ponto do próprio cônjuge e os filhos falarem: eu quero essa esperança, eu quero esse Deus, eu quero essa fé, porque eu estou vendo a diferença que esse evangelho fez na sua vida. Entretanto, nós não sabemos se vamos ganhar a nossa esposa ou se vamos ganhar os nossos filhos, uma vez que a salvação depende unicamente e exclusivamente da soberania de Deus e do agir dele no coração dos nossos filhos. Agora, não tem como não ser uma boa influência santificadora a vida de um crente na vida de um incrédulo, ou seja, a presença da luz naquela casa acaba influenciando todo o lar. É como se alguém que usa o perfume pudesse abençoar a vida de outras pessoas com a fragrância que exala dele. Os outros não têm o perfume, mas eles desfrutam do perfume ou da fragrância que essa pessoa tem por estar usando o perfume. Os filhos, eles começam a ser abençoados, influenciados pela vida de uma mãe piedosa ou de um pai piedoso. O próprio cônjuge descrente começa a ser abençoado pela forma como o cônjuge crente agora age e reage às circunstâncias da vida por causa da perspectiva espiritual que essa pessoa tem. Então, o casamento nunca deve ser quebrado pelo crente. Em primeiro lugar, por uma questão do próprio mandamento. Segundo, por uma questão lógica, visando a santificação do companheiro, também a santificação dos filhos. Agora, a separação imposta pelo incrédulo, porque nem sempre o incrédulo vai querer continuar vivendo com aquele que agora se entregou a Cristo, não deve também ser resistida pelo crente, como se o crente fosse a pessoa responsável por salvar aquela pessoa e então fica tentando manter esse casamento até as últimas circunstâncias. Deus não deseja uma vida de conflito,
para o crente, muito pelo contrário, ele nos tem chamado a paz, e o cristão não tem garantia de que a sua vida vai alcançar a vida do seu companheiro ou da sua companheira e esse irá se converter. É uma coisa que a gente não tem nenhum tipo de controle, tá certo? E a estabilidade é o ideal divino para os cristãos em cada situação da vida dele, né? Devemos andar de acordo com o dom que Deus nos deu. As situações individuais diante de Deus devem ser aceitas, né? Além do mais, a condição social de um indivíduo não precisa ser alterada, mas as oportunidades nesta área também precisam ser plenamente aproveitadas, que é o que Paulo vai dizer aqui: foste chamados sendo escravos, não te importes com isso, mas se você tem a oportunidade de se libertar, então aproveite a oportunidade. E as situações individuais diante de Deus precisam também ser aceitas, que é o que a gente vê aqui no versículo de número 24. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Foi chamado estando livre de casamento? Não procure casamento. Foi chamado estando casado? Não se separe, permaneça casado. Foste chamados pelo Senhor sendo escravos? Continue escravo, sabendo que você é liberto no Senhor. Você foi chamado sendo livre? Que coisa boa, mas lembre-se que você é escravo de Jesus. Então você tem que aceitar a sua posição e aquilo que Deus tem para você, né? Naquilo ou na condição que Ele te chamou. Mas aí ele desenvolve o tema. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. É quase uma palavra sarcástica o que Paulo está dizendo aqui e o que ele vai falar no final também do capítulo 7. É como se ele dissesse o seguinte: olha, mesmo que o Senhor não tenha falado sobre isso, eu como apóstolo de Cristo e como homem fiel às orientações que sempre recebo do Senhor e do evangelho que recebi da parte dele, eu entendo que eu também tenho o Espírito Santo e posso falar com a autoridade que vem de Deus. Considero por causa da angustiosa situação presente, então leve em consideração o contexto em que ele está escrevendo, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a liberdade para abraçar o ministério pelo Senhor em tempos difíceis é o ideal proposto por Paulo para os solteiros e também para os viúvos. A proposta de Paulo vem da sua própria experiência, como a gente vê aqui no versículo de número 25, tá certo? Além do mais, é preferível um cristão não deveria mudar, preferivelmente um cristão não deveria mudar, né, a sua situação de vida durante situações de crise, situações de perseguição, principalmente nesse contexto aqui, uma situação em que Paulo entendia que a parousia ou a volta de Cristo aconteceria a qualquer momento de forma iminente. Para Paulo, Jesus estava voltando a qualquer momento e que seria uma situação quase desnecessária a pessoa pensar em mudar o seu estado de solteiro para casado ou de viúvo para casado também. Então a urgência da hora exige o sacrifício de lealdades terrenas. E a proposta de permanecer no celibato busca maior liberdade para uma consagração completa à própria obra de Cristo. Uma coisa que é interessante a gente observar aqui é a forma como alguns interpretam o versículo de número 27. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, e alguns pegam essa palavra livre
e traduzem como separado, como se a pessoa tivesse casado, fosse separado, tá certo, de mulher. E aí ele vai dizer, se você estiver separado ou tivesse divorciado da sua mulher, não procures casamento. Aí eles entram no versículo 28 dizendo, mas se te casares, com isto não pecas. Também a virgem se casar, por isso não peca. E aí usam esse texto para defender um segundo casamento. Mas em nenhum momento ele está falando isso. Ele vem falando a respeito das virgens. Ele vem falando sobre pessoas que estão de fato desimpedidas do casamento. Então ele vai dizer que os casados não devem procurar se separar, mas devem viver nessa situação, mas os que estão livres de mulher, ou não tocaram em mulher, são solteiros ou estão viúvos, não deveriam procurar casamento, mas viver dessa forma. Entretanto, se esses que estão livres, que não se divorciaram, se casar, eles também não pecam. Se Paulo estivesse falando aqui de pessoas que estão separadas, eles não pecam se casasse de novo, ele estaria em contradição com o que a gente acabou de ler, que o marido não deve se separar da sua mulher e nem a mulher se separar do seu marido. E se separasse, não deveriam se casar mais, ou então deveriam se reconciliar com o seu cônjuge. Então, ele não está dizendo aqui que um homem que está separado da mulher, ou que se separou da sua mulher, se casar, ele não peca. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que o homem deveria permanecer no seu estado e a mulher deveria permanecer no estado em que se encontra para poder se consagrar ao Senhor, não sofrendo assim angústias na carne. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem. Paulo está dizendo, todos, na situação que se encontram, por causa da presente angústia, das perseguições, das lutas e da realidade da vinda de Jesus, deveriam se consagrar completamente a Ele, uma vez que tudo nesse mundo vai passar. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Uma pessoa que não se casa, ela com certeza está livre, desimpedida para servir ao Senhor em várias áreas, em várias frentes. Mas quem se casa, ele tem responsabilidades. Ele agora tem um novo ministério. Ele deve cuidar da sua esposa. Se tem filhos, deve cuidar dos filhos. Não pode negligenciar a família por causa da grande obra do Senhor. É claro que todo casado, ele tem uma obra, ele vai servir ao Senhor, e grandes homens e mulheres de Deus casados têm servido a Deus de uma maneira muito linda, E muitas vezes o próprio casal se consagra ao Senhor e vive para Deus. E um, às vezes, libera o outro para poder passar um tempo fora também, para poder servir ao Senhor, mas não tanto tempo assim, porque quem é casado deve conceder à esposa o que é devido, então não pode ficar muito tempo separado, como a gente já viu, Mas não deixa de ser também o casamento um empecilho, entre aspas, para que uma pessoa se consagre desimpedidamente ao Senhor. Ela pode se consagrar, ela pode servir, mas não desimpedidamente. Eu sei de mim, eu sou pastor, eu vivo para o Senhor em tempo integral, mas eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, hoje eu tenho responsabilidade com filhos que estão em idade escolar, que ainda não saíram da minha casa, eu tenho responsabilidade com a educação deles, com o discipulado deles, eu preciso ouvir meus filhos, eu preciso ter tempo com os meus filhos, eu sou casado, então de vez em quando eu faço uma viagem para
ensinar fora do país, eu saio para pregar o evangelho, mas tudo isso eu faço por um período curto de tempo, 1 semana, 10 dias, e eu preciso voltar logo. Por quê? Porque além do ministério presente na igreja local, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu não posso ficar muito tempo fora. Eu não posso simplesmente dizer, esse final de semana eu vou para tal lugar, ano que vem eu vou para tal canto, que legal esse projeto missionário, pode me incluir, eu vou também. Não é assim. Agora eu tenho uma esposa, agora eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho responsabilidades como homem, como marido, como pai. Esse é o meu ministério e eu não sou tão desimpedido assim para poder servir ao Senhor na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, como um solteiro ele poderia fazer. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Naquele contexto, em que o pai entregava a filha para o casamento, Paulo está dizendo, se manter a filha virgem sem se casar e ela poder se consagrar ao Senhor, vai fazer melhor do que aquele que entrega para o casamento por causa da presente angústia, por causa do tempo presente, por causa das perseguições, por causa da perspectiva escatológica da vinda do Senhor Jesus. Então tem todo um contexto aqui. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É a única passagem que Paulo está dizendo que uma pessoa é livre para casar novamente. Somente no caso em que o marido falece. Se o marido falecer, a pessoa fica livre para casar com quem quiser. Mas enquanto estiver vivo, a mulher está ligada ao seu marido e o marido também está ligado à sua mulher. O texto da palavra de Deus ele não abre espaço para a separação, para o divórcio e nem para o novo casamento. Em nenhum momento aqui a gente viu ele falando sobre um possível recasamento, a não ser nesse ponto da viuvez. Ele não fala sobre recasamento na separação, ele fala sobre permanecer sozinho ou então se reconciliar. Ele não fala de um novo casamento por parte do abandono do descrente, tá certo? É quando alguém é crente e o descrente não consente viver com ele. Paulo não abriu nenhum espaço aqui para o novo casamento, somente nessa situação aqui. Algumas pessoas acreditam que, no caso de adultério, a pessoa poderia casar novamente. Não existe passagem na Bíblia que fale sobre isso. A possível cláusula de exceção que encontramos, meus irmãos, nos evangelhos, aponta ali para uma realidade muito dura. Jesus vai dizer que se alguém repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltera e que quem casa com a repudiada comete também adultério. É um texto muito duro. Por quê? Porque se um homem repudia sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita da parte dela, ou seja, ela é inocente, ele está repudiando uma pessoa que não cometeu nenhum tipo de adultério, nenhum tipo de imoralidade, o que é que ele faz? Ele expõe essa mulher inocente a tornar-se adúltera. Por quê? Porque dificilmente ela permaneceria solteira, ou seja, ela iria contrair novas núpcias e quem se casar com essa mulher inocente que não cometeu nenhum tipo de adultério, comete adultério também. Então, a palavra de Jesus é tão chocante que os discípulos falam, se é assim, é melhor que o homem não se case. E Jesus vai dizer, isso é verdade, mas nem todos estão aptos para isso. Nem todo mundo recebeu o dom do celibato. Alguns receberam o dom de Deus para serem assim, outros a si mesmo se fizeram dessa forma por amor ao reino
de Deus. Então é algo muito sério. Em nenhuma passagem a gente tem uma autorização para o divórcio e para o recasamento, na minha forma de ver, nem mesmo no caso de adultério. E alguns vão dizer que aqui no caso de abandono, quando a pessoa é abandonada, que ela também poderia casar. E o que é pior ainda, na forma como eu vejo, é que alguns tornam esse princípio muito subjetivo. O abandono aqui seria: eu me converti, estando casado já, e o meu cônjuge descrente não quer mais viver comigo, então ele sai, ele vai embora. Aí eu não tenho controle sobre isso. Ele decidiu ir embora, eu não vou mudar a minha fé, a minha confiança em Cristo por causa de um casamento. Ele quer ir embora, ele vai embora. Paulo não diz, então se case de novo. Não diz isso aqui. E além do mais, o que acontece? Hoje em dia, alguns dizem que algum tipo de agressão, possa ser ela física ou verbal, constitui também um certo tipo de abandono. E que nesse caso a pessoa estaria livre para se separar e também para casar novamente. Aí torna o princípio extremamente subjetivo. Uma esposa chega e xinga o marido em casa, ou o marido chega num dia difícil de trabalho, xinga a esposa, o casamento já não está muito bom, e uma palavra dura que a esposa deu para o marido, ou que o marido deu para a esposa, se torna motivo suficiente para um divórcio, porque houve um certo tipo de abandono emocional, um abandono afetivo, e aí então, com base em alguns, essa pessoa tem direito a se separar e a casar de novo, e tornou então a aliança algo extremamente banal, e frágil. Eu discordo completamente dessa posição. O que eu entendo é o que Paulo diz aqui, que a pessoa está livre para casar com quem quiser no caso de falecimento. Mas não é nem só com quem quiser, é somente no Senhor. Ou seja, quer casar? Não peca não, pode casar, desde que a outra pessoa esteja no Senhor e de que o seu cônjuge tenha morrido. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, é só para deixar claro que o Espírito de Deus está sobre mim enquanto eu escrevo isso aqui que eu estou escrevendo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, tenham um excelente dia, tudo de bom. Fiquem na paz.